Pai. Senador Cristóvão, deixa eu me dirigir a Vossa Excelência nesses primeiros minutos, porque o que eu vou tratar agora, senador Cristóvão, tem muito a ver com aquilo que Vossa Excelência aprovou no projeto, eu diria, e também quanto à sua posição histórica no Brasil e no mundo em defesa da educação. Eu só vou ler, senador Cristóvão, a carta de uma professora que recebi, professora Suzana Borrer. E veja que nós não combinamos que o senhor tinha que estar aqui na presidência. Então, eu tenho a grata satisfação de dividir com vocês a correspondência que recebi da professora gaúcha Suzana Caruso Borrer. Fiquei, de fato, senadores e senadoras, tocado, impressionado, e não tem como dizer até emocionado, com as palavras dela, e pedi a sua autorização para ler a carta aqui na tribuna que trata dessa questão ligado a uma professora, enfim, à educação. Ela, gentilmente, digo aqui, e eu sei que os alunos e professores estão nesse momento, que eu disse que eu falaria entre 9 e 10 horas, da tribuna do Senado, e passo a ler, então, a carta da professora Suzana. Diz a professora Suzana: nasci em 1963 e cresci no Brasil do ame ou deixo. Estudei o primeiro grau em uma escola pública de Porto Alegre, bastante tradicional. Quando as professoras entravam em sala de aula, levantávamos em sinal de respeito. Cursei as técnicas comerciais, domésticas e industriais, e acreditávamos nos heróis forjados pela ditadura. No Deu pra Ti, anos 70, questionei o status quo, lendo e relendo, aí sim, as veias abertas da América Latina e a história da riqueza dos homens. No final dos anos 80, participei de uma ONG que tinha como por objetivo lutar pelas questões ecológicas, desmatamento, lixo e armas nucleares. Uma vez por semana, escrevíamos carta aos políticos ao som das canções de Mercedes Sosa, A Pérola Negra, Chico Buarque, Milton Nascimento, Elis Regina, e ela diz: tempos bons aqueles. Tornei-me educadora. Em 1994, quando completei a faculdade de pedagogia, no mesmo ano passei em primeiro lugar no concurso público para lecionar filosofia da educação. Vejam, ela diz aqui, nunca fui chamada. Em 1996, entrei para um contrato emergencial e na inscrição me perguntaram que disciplina eu gostaria de lecionar. Por ainda sangrar, com as veias abertas, optei por História. Para me sentir apropriada e por respeito aos meus alunos e alunas, entrei no curso de História. Mas no final de 2 anos, quando faltavam apenas 10 disciplinas para completá-lo, precisei suprir a falta de língua portuguesa para o ensino médio. Seguindo a lógica, fui cursar letras na FAPA, amei literatura. Pena que naquela época a professora contratada tinha que cumprir 40 horas de sala de aula. E eu só conseguia concluir uma disciplina por semestre. Em 2005, o Estado subsidiou cursos de especialização para professores e eu decidi trancar a faculdade e me especializar, pegando aquela oportunidade, em psicopedagogia institucional. Como há anos não realizava um concurso para especialista em educação, em 2011 encarei um novo contrato temporário e hoje eu sirvo 60 horas para o Estado. Em 20 horas, leciono, pelo meu conhecimento, filosofia e seminário integrado, e depois, mais 40 horas, atuo na orientação educacional. Já passei em outros 2 concursos, mas, como sempre,
não fui chamada. Em um deles, entrei junto ao CEPERS com um processo judicial. Sei que realizo um ótimo trabalho. Em resumo, sei da minha capacidade e competência. Tanto que fui escolhida por meus colegas para orientá-los no Pacto de Fortalecimento do Ensino Médio, onde coordeno 27 professores. Também coordeno o projeto Mais Cultura nas Escolas e o de mediação de conflitos, pois atuo em 2 escolas na periferia de Viamão, ambas localizadas em comunidades que, segundo estatísticas da Secretaria de Segurança, apresentam altos índices de violência e drogadição. Esse trabalho absorve completamente minha vida. Sou viúva e sobra pouco tempo para me dedicar ao meu filho, adolescente de 16 anos, e o jeito é unir escola e família. Hoje, minha prioridade é ser para ele e para os mais de 1.500 adolescentes com os quais convivo um exemplo de cidadão que pratica com entusiasmo os ideais da ética e da estética. Como profissional, nunca recebi triênio, quinquênio ou outros avanços desses 19 anos de dedicação como servidora pública do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, esse governo ameaça os professores contratados e, pior, ameaça nossos direitos mais dignos, como a licença-prêmio, a gratificação de difícil acesso e outras arbitrariedades. Como cidadã e eleitora, considero isso uma injustiça. Quem escolherá trabalhar em comunidades carentes, onde a violência marca nossas vidas? É urgente que nossos representantes políticos reconheçam a instituição escolar como o espaço social de excelência. Senhores e senhoras, ela diz, é na segurança desse espaço que nossos jovens estão se formando para a academia e para a vida. É no campo fértil da escola pública que nós, professores, servimos com amor e dedicação, imprimindo a segurança de nossos posicionamentos. O jovem atual vive o paradigma da insegurança, inversão de valores, os novos arranjos familiares, o apego aos celulares, a liquidez da informação e, por que não dizer, o mestre Google. A rapidez das mudanças provocam insegurança que afetam as relações humanas. Eles convivem virtualmente com os polegares nos celulares e acredito que isso é o ideal. Essa geração trocou o sonho e a utopia pela realidade virtual. Por estar em constante atualização, a escola pública é uma das únicas instituições que poderá sobreviver à liquidez pós-moderna. Aqui, os ideais de solidariedade e respeito às diferenças são vivenciados na realidade do contato com o outro. A alteridade, a aprendizagem aqui que se dá é, de fato, aprendizagem nesse espaço. Com esses pacotes do governo do Rio Grande do Sul, pretende trazer a insegurança para dentro das escolas e nós, professores e professoras, não aceitamos isso. Precisamos ter nossos direitos respeitados. Pense nisso, diz a professora Suzana Caruso Borrer. Mas, senhores e senhoras, eu tenho certeza que esse relato encontra eco em muitos lugares do nosso país. Tenho certeza de que um número imenso de educadores se identificaram com essa fala da professora Suzana. Até porque grande parte dos estados não paga sequer o que seria o salário mínimo ou o piso salarial mínimo dos professores, inclusive o meu, quer seja nos governos anteriores, quer seja no governo atual. Eu me pergunto, quando que isso irá mudar? Essa é a pergunta que eles fazem. Quantos anos nós vamos levar até reconhecer o papel desses profissionais que
participam diretamente da vida da nossa gente e poderiam fazer muito mais se fossem valorizados, mas fazem tudo aquilo que é limite dentro dos poucos recursos que possuem para formar o nosso povo. Nós fazemos homenagens quase toda semana. No dia do professor, mais ainda, nós agradecemos sua dedicação, sua entrega, um trabalho nobre, mas o reconhecimento que cresce é o que eles exigem. Eles querem que tenham estrutura, salário decente, segurança, enfim, condições para fazer o seu trabalho ainda mais qualificado na formação de nossa gente. Eu disse à professora Suzana que concordo plenamente com a carta dela, por isso li aqui na tribuna. Disse que sempre fui e serei contrário à retirada do direito dos trabalhadores. Retirar direito dos trabalhadores do campo ou da cidade, da área pública ou da área privada, sempre terá aqui, nesse senador, e tenho certeza, e tantos outros, presença aqui do senador Cristóvão, alguém que vai estar na trincheira da defesa dos interesses dos professores e de todos os trabalhadores. É uma afronta tirar direito dos trabalhadores. Será que eles já não são afrontados demais? Nem o piso pagam, nem o piso recebem. Há muito tempo eu venho falando sobre a situação da categoria, sobre fazer cumprir o piso salarial, sobre a violência que os professores vêm sofrendo, sobre as condições precárias de trabalho nas escolas. Apresentamos aqui diversos projetos, não só eu, inúmeros senadores que vão na linha de buscar até proteger o professor dentro das escolas na periferia, ou mesmo em escola chamada da elite. Nós temos trabalhado muito nesse sentido, tanto na estrutura melhor das escolas, como nas bibliotecas e por aí vai. Eu sei que isso não resolve, é muito pouco, muito pouco. Fico indignado com o pouco caso dos governantes em relação à educação. Quero dizer à professora Suzana, que está me ouvindo, eu sei, nesse momento, em companhia de outros professores e alunos, que eu admiro muito a luta dela e de todos os professores e professoras. Que eu admiro e honro sua dedicação. Admiro e honro a sua caminhada. Professores, obrigado pelo trabalho de vocês. Esperamos que os governos mudem e a educação melhore em todo sentido, não só pensando nos alunos, naqueles que vão dirigir o país no amanhã, mas também a vida dos professores. Aos governadores eu peço, façam aquilo que é certo, paguem pelo menos o piso salarial, valorizem os professores. E ao nosso governo do Rio Grande do Sul, também faça um apelo muito grande para que não retire os direitos da categoria. Quanto ao piso, eu não escondo. O governo anterior, que era do meu partido, também não pagava o piso. E eu sempre critiquei da tribuna. O governador Tarso sabe disso, e você, governador Sartori, sabe que eu não mudo de opinião e nem de posição conforme muda o governo. A mesma crítica que eu fazia no passado em relação à postura dos governantes em relação à educação, fiz no governo anterior. Fiz nos governos anteriores, seja do PMDB, seja na época do PDT, seja na época do PT, e faço agora também da mesma forma, porque não muda nada, muda o governo e a situação da educação dos professores, infelizmente, no meu Rio Grande do Sul, deixa muito a desejar. Senador Cristóvão, eu não poderia deixar ainda no dia de hoje. Vossa Excelência acompanhou ontem, eu aqui falei um pouco do projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e eu fiz questão de, no dia de hoje, o artigo não é meu, o artigo é de um estudioso, e ele faz uma análise muito boa da importância da aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de minha autoria, aprovado aqui com a sua participação. Vossa Excelência foi fundamental, crítico, inclusive. Não, aqui poderia melhorar mais, pai. Me lembro que Vossa Excelência dizia, mas avançamos dentro daquilo do limite da nossa força política aqui na casa. E por isso eu passo a ler esse artigo, que nem toca o nome de ninguém,
é uma análise técnica do Estatuto que eu li e achei muito interessante. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que agora se aguarda a sanção da presidenta Dilma, reforça direitos e amplia benefícios, entre eles o auxílio inclusão, que seria pago a trabalhadores a partir da admissão em uma atividade remunerada. Está nas mãos da presidenta Dilma a ampliação dos direitos de mais de 45 milhões de brasileiros. Aprovado no Senado na quarta-feira, o Estatuto, chamado Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, consolida e amplia benefício e direito desse povo, desses cidadãos. O projeto de lei tem 15 dias úteis para ser sancionado pela presidenta e até 3 anos para que as diretrizes sejam todas colocadas em práticas. O texto trata de questões relacionadas à sensibilidade, à inclusão em educação, saúde, trabalho, infraestrutura, entre outros. Conforme Rosângela Moro, procuradora jurídica da Federação Internacional das APAES, uma das principais contribuições do projeto é adaptar a legislação brasileira ao que prevê a Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência. Diretrizes que o Brasil segue desde 2009. Se fazia necessário esclarecer os pontos, avançar em outros, é isso que o Estatuto fez. Temos de reconhecer que essa é uma conquista muito grande. O Estatuto prevê ainda a criação de um auxílio inclusão para trabalhador com deficiência. Hoje, o benefício da prestação continuada suspenso quando a pessoa é admitida em trabalho remunerado. O novo auxílio será pago a partir da admissão. É um incentivo a mais para a inclusão no mercado. Os portadores de deficiência têm um custo de vida muito elevado. E é por isso esse estímulo é importante. Avalia Rafael Giger, auditor do Ministério do Trabalho e membro de um grupo que avaliou o projeto e que eu comentei ontem aqui da tribuna. Outro aspecto da lei é que a responsabilidade sobre a garantia da acessibilidade às pessoas com deficiência em obras em espaço público recai sobre o poder público e concessionárias durante e após a execução do serviço. O presidente da Associação Paradesporto, Luiz Portinho, considera o Estatuto positivo, mas ressalta pontos ainda que não estão claros ou foram suprimidos. O projeto prevê, por exemplo, que espaços culturais têm lugares para as pessoas com deficiência. E aqui, senhor presidente, ele discorre ainda, não vou ler todos os pontos, e algo que eu já apresentei ontem, né? Algumas medidas do Estatuto que aqui é destacada. O mercado de trabalho para a pessoa com deficiência, educação para a pessoa com deficiência, saúde para a pessoa com deficiência, todo o artigo amplo da sensibilidade. Depois o projeto ainda fala da ajuda de um salário mínimo às pessoas que mais precisam. Eu fiz questão de voltar ao tema no dia de hoje e vou deixar nos anais da casa, porque percebo que um trabalho que realizamos durante 20 anos, viajei todo o Brasil, participei de conferência, de evento, de encontro. Repito aqui, como repetiu para mim mesmo na ontem à noite, o Santos Fagundes e o Luciano, que são assessores, ambos cegos, que trabalharam comigo desde o primeiro minuto nessa discussão. Foram cerca de 1.500 reuniões para chegar a esse entendimento do Estatuto estar pronto em total consonância com a nossa decisão tomada já a nível internacional em matéria dos direitos da pessoa com deficiência. É com alegria que eu lembro esse momento, é com alegria que, na mesma linha que aqui o autor do artigo lembra, que a presidenta Dilma há de sancionar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, provavelmente daqui a 10, no máximo 15 dias. O Estatuto, de fato, é um marco, foi aquele que tive mais dificuldades para aprovar. Senador Cristóvão, Vossa Excelência esteve sempre junto, na mesa da trincheira, Vossa Excelência esteve junto no debate da política de cota, no debate da política do salário mínimo, que pelo menos temos uma política definida, na política do Estatuto da Igualdade Racial, no Estatuto do Idoso e agora no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu tenho insistido muito. E ontem eu li aqui, senador Cristóvão, o nome de inúmeros senadores que foram fundamentais. E não é porque Vossa Excelência está aqui, Vossa Excelência foi um dos senadores que foram fundamentais, e como ele diz mesmo aqui, não é o ideal ainda, e Vossa Excelência sempre diz, pai, isso não é o ideal, mas se é possível, vamos aprová-lo. E assim o fizemos naquele momento que aprovamos aqui, e o projeto foi para a Câmara, voltou, lá foi relatado por Celso Russomano e por Maria Gabrilli, aqui
para a felicidade, digamos, o universo conspirou favoravelmente, o estatuto foi destinado só para a Comissão de Direitos Humanos. E lá eu sou presidente. E de imediato eu convidei o Romário, seu amigo, meu amigo, gente finíssima, o Romário. O Romário, não, pai, pode deixar que eu dou o parecer de imediato. E ainda antes do fim do primeiro turno, do nosso primeiro semestre aqui, antes de entrar ao recesso, nós vamos aprovar. Quero cumprimentar também o presidente Renan, que, mediante essa decisão tomada, com a participação, naquela reunião com ele, da Maria Gabrilli, eu e com o Romário, eles, se depender de mim, eu voto ainda nesse semestre, é só o parecer não fazer nenhuma mudança, aquela velha pressão que a gente tem da Câmara, né? Não fazer mais nenhuma mudança, porque senão vai virar toda uma polêmica outra vez, e vamos ter que iniciar de novo as dezenas ou centenas de reuniões sobre esse tema. E assim foi feito, então todos estão de parabéns, todos. Eu tive a alegria de começar esse debate no Estatuto da Pessoa com Deficiência há 20 anos atrás, mas já lá, São Cristóvão, existiam diversas leis. Então, eu não quero aqui agora dizer, não, pegamos terra arrasada, a partir do nosso projeto e o relatório final, nós garantimos. Não é verdade isso. Já existiam centenas de leis, centenas, que traziam benefícios à pessoa com deficiência. Nós reunimos tudo no Estatuto e ampliamos ainda mais o direito. Então, se tem mérito aqui principal, se alguém tem que ser homenageado, é os militantes das pessoas com deficiência. Eles, principalmente deficientes, e familiares que também atuaram nessa construção coletiva durante décadas e que agora se torna, então, realidade. Então, parabéns a todos por esse momento tão bonito aqui da nossa história. O senador Cristóvão, aproveitando ainda a oportunidade que Vossa Excelência me dá na tribuna, para que eu fique um pouco mais na tribuna, eu também queria fazer um rápido registro sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Sei que é uma luta que Vossa Excelência também trava. Hoje, 12 de junho, lembramos o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Essa data foi criada pela OIT no ano de 2002, com o objetivo de sensibilizar, mobilizar a comunidade internacional para o grave problema do trabalho infantil e, com isto, combatê-lo. No Brasil, essa data foi instituída pela Lei 11.542, lá em 2007. Falar do trabalho infantil é sempre muito penoso para alguém, senador como nós, que temos dedicado grande parte da nossa vida à defesa dos direitos humanos e que possuímos, com certeza, sensibilidade suficiente para perceber o drama dessas crianças, que, como diz sempre Vossa Excelência, deviam estar na escola e que são obrigadas a trabalhar desde a mais tenra idade. Muitas vezes em atividades insalubres e perigosas, a troco de migalhas para os pais. É praticamente um trabalho escravo. Lamentavelmente, o trabalho infantil ainda se constitui uma chaga social grande, enorme, no Brasil e no mundo. De acordo com uma análise abrangente dos direitos das crianças em 190 países, publicada recentemente pelo Centro de Análise de Políticas Mundial da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 2014, cerca de 168 milhões de crianças em todo o mundo ainda estão envolvidas em alguma forma de trabalho infantil. Veja bem, este centro de análise na Califórnia, a UCLA, em Los Angeles, em 2014, cerca de 168 milhões de crianças no mundo ainda estão sob o trabalho escravo. Desses, 85 milhões estão engajadas em trabalhos perigosos que botam em risco sua saúde, sua vida e sua segurança. No Brasil, de acordo com a última PNAD, realizada pelo IBGE em 2013, ainda existem, esse dado é assustador, senador Cristóvão, eu confesso que estou vendo aqui também, mas percebi pelos outros que procedem. No Brasil, ainda existem 3,5 milhões. Eu sei que esse dado, Vossa Excelência, não é novidade, mas para mim, 3,5 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil ou análogo ao trabalho escravo.
Olha, falar em quase 4 milhões. São crianças e adolescentes que estão sendo degradados, que estão perdendo seu direito de brincar. Gostaria de falar muito sobre isso, de estudar, que estão sendo explorados por adultos inescrupulosos e vendo os seus sonhos de criança se desmancharem em meio à humilhação e ao desamor. É bem verdade que o número tem caído e que houve uma mudança nessa população nas últimas décadas. Mas, mesmo assim, o quadro é gravíssimo. Estamos falando em 3,5 milhões de crianças. De 2012 para 2013, houve uma queda de 15% no número de crianças de 5 a 13 anos que estavam em situação de trabalho infantil no Brasil. Ao todo, são 486 mil crianças nessa faixa etária em 2013, e a menor taxa da história do país, 96,4% delas estão na escola, 63,8% trabalham em atividade agrícola. Esses são dados da última pesquisa que foi nos apresentada pelo PNAD. Não podemos ser ingênuos, não podemos imaginar que vamos acabar rapidamente com o trabalho infantil sem combater algo mais perverso, mais cruel, o tráfico internacional de seres humanos, que também mata, sequestra, rouba as nossas crianças para, a nível internacional, os órgãos serem vendidos, ficam à disposição da exploração sexual e outros trabalho escravo, e muito poucos que, de fato, ficam na mão de famílias que adotam eles, querendo ser efetivamente seus pais adotivos. A esse respeito, o relatório da Organização Internacional do Trabalho, publicado em 2005, estima que cerca de 2,5 milhões o número de pessoas traficadas, aqui é traficadas em todo o mundo, 2,5 milhões o número de pessoas traficadas em todo o mundo, 43% para a exploração sexual, 32% para a exploração econômica, 25% para os dois ou mais tempo. No caso do tráfico, para a exploração econômica, a negociação de trabalhadores rende por ano cerca de 32 bilhões a esses bandidos em todo o mundo. Esses números, apesar da defasagem do tempo, deixam bem clara a gravidade do problema. De fato, senadores e senadoras, é que muitos meninos e meninas que trabalham foram traficados para outras regiões ou países por quadrilhas especializadas nesse tipo de operação. Aí são vítimas de outra violência, já que foram tirados de seu meio familiar e colocados em meio inóspito e degradante. Recordo aqui, senhor presidente, que muitos governos aderiram ao protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, que trata da venda de crianças e da prostituição e pornografia infantis. O governo brasileiro depositou o instrumento da ratificação desse instrumento na Secretaria-Geral da ONU em 27 de janeiro de 2004, portanto, há 10 anos. Mas é preciso ir além disso. Para que sua aplicação seja efetiva, precisamos reformar a legislação, realizar campanhas de sensibilização para essa questão e conceder visto humanitário ou status de refugiado para as crianças traficadas e que elas possam exercer a sua cidadania. Essas são medidas importantes que terão um reflexo direto na redução do trabalho infantil. O Brasil possui todos os requisitos para liderar o processo de combate ao trabalho infantil em todo o mundo. Aqui, o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente está consagrado no capítulo do artigo 227 da nossa Constituição. Por sua vez, o artigo 7º, inciso 33, estabelece a vedação ao exercício de qualquer trabalho de pessoas com idade inferior a 16 anos, bem como ao trabalho noturno, perigoso e insalubre a pessoas com idade inferior a 18 anos. Além dos dispositivos da Lei Maior, ainda o decreto de 2008, que apresenta a lista das piores formas de trabalho infantil, objeto da Convenção 182 da OIT, que o Brasil também participa. O enfrentamento ao trabalho infantil no Brasil tem como diretrizes as estratégicas pactuadas pela Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, CONAT, através do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador, que envolve ações dos vários ministérios. Nesse sentido, quero frisar que o governo brasileiro está inserido no compromisso mundial de erradicar
as piores formas de trabalho infantil até 2015 e todas as formas até 2020. Esperamos que isso aconteça. Já estamos em 2015 e agora a perspectiva é 2020, porque não foi aquilo que esperávamos. Como consequência desse compromisso, o Brasil foi importante, sediou no segundo semestre de 2013 a terceira Conferência Mundial contra o Trabalho Infantil. Foi realizada aqui em Brasília, o que naturalmente nos colocou numa posição de responsabilidade e de importância no cenário internacional para o enfrentamento desta questão. É bom lembrar que, a esse respeito, o Brasil é considerado uma referência pela OIT, porque, graças às ações das políticas públicas, e podemos aqui destacar, tivemos avanços. Como eu diria, fizemos muito, mas temos que fazer muito mais. Mas quem tem a liderança, como eu dizia antes, tem a maior responsabilidade. Precisamos estar sempre vigilantes e comprometidos para reduzir muito mais esses índices. Até o dia em que o trabalho infantil seja algo que faça parte do passado e somente nos livros contados. Esse dia só se realizará na medida em que combatamos com veemência a miséria, a pobreza, pois o trabalho infantil nada mais é do que uma consequência direta da perversa distribuição de renda ainda existente em nosso país. Nosso país fica em destaque a nível mundial entre os países onde a concentração de renda é mais acentuada. O trabalho infantil mantém o ciclo vicioso da pobreza e destrói aquilo que há de mais preciso na criança, o seu sonho, os seus sonhos e o seu futuro. Senhor presidente, aproveito a ocasião, estamos falando do trabalho infantil, para lembrar que no dia 4 de junho celebramos o Dia Mundial contra a Agressão Infantil, instituído pela ONU em 1982, com o objetivo de conduzir a comunidade internacional a uma reflexão sobre essa questão. Com o slogan, se eu depender de Vossa Excelência e também desse senador, lugar de criança é na escola. Não podemos nos esquecer de que o trabalho infantil é também uma forma de agressão à criança e ao adolescente, ao lado de outras formas de agressão vergonhosas, física, psicológica, social, sexual e, naturalmente, as agressões, que aqui já comentei. A porta de entrada para o fim da agressão infantil é a denúncia. Hoje, a sociedade brasileira conta com o serviço de Disque Denúncia Nacional, de abuso e exploração sexual contra criança e adolescente, instituído em 1997. O Disque Denúncia, Disque 100, Disque 100, Disque 100, Disque 100 é um serviço de descagem direta e gratuita, disponível para todos os estados brasileiros. Você que nesse momento está ouvindo, assistindo pela rádio ou vendo pela TV Senado, guarde esse número, Disque Denúncia, é o Disque 100, é só discar, ligação gratuita, Disque 100. O serviço completou 100 mil chamadas recebidas em 2009, o que representa um marco na história desse atendimento, que não é somente um serviço de denúncia, mas também de solução de problemas como esse, da maior gravidade em nosso país e no mundo. Trata-se de uma das ações estratégicas no enfrentamento à violência contra a criança e adolescente. Senhor presidente, aqui vai mais um questionamento para mim, porque estou encerrando. Por que será que nossas escolas estão ficando tão violentas? Toda semana acontece casos de violência nas escolas públicas do nosso país. As crianças são vítimas, em sua grande maioria, mas algumas delas também são agressoras, e os professores são agredidos. Precisamos entender essa realidade. Precisamos cuidar mais das nossas crianças e dar mais atenção, dar mais estrutura, dar salário decente, dar condições que eles possam fazer bem o que sabem fazer e querem fazer, que são os professores. Lembro ainda, para terminar, senhor presidente, que no dia 27 de junho completará um ano a entrada em vigor da chamada Lei da Palmada, ou Lei do Menino Bernardo, lá do meu Rio Grande do Sul, que até hoje ainda o caso não foi esclarecido, embora os culpados, no meu entendimento, culpados, estejam presos.
a Lei Menino Bernardo, que foi um grande avanço que o Brasil deu no sentido de proteger as crianças e adolescentes. Pelo texto, fica definido como castigo físico, qualquer ação punitiva ou disciplinar aplicada com o emprego da força física e que resulte em sofrimento físico ou lesão da criança. Enquanto tratamento cruel ou degradante é definido como aquele que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente. Ainda, senhor presidente, é muito cedo para medir a eficácia dessa lei, mas com toda certeza essa lei representa um marco no ordenamento jurídico brasileiro, sinalizando que o Brasil não tolera, não aceita atitude nenhuma de violência e aqui especialmente praticadas contra nossas crianças. Senhor presidente, com essas palavras, lembre então o transcurso do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e o Dia Mundial contra a Agressão Infantil. Senhor presidente, eu, na verdade, aqui, principalmente nesse encerramento, eu quase que deixei duas provocações a Vossa Excelência. Eu sei que Vossa Excelência não poderá responder tudo, que até porque eles pediram para mim, e eu singelamente comentei, mas sei que Vossa Excelência, que é um especialista, que a Unesco respeita, que o mundo respeita na área da educação, saberá muito mais do que eu a dizer. Talvez que a esperança está viva entre nós ainda, nós somos otimistas e esperamos que um dia esse país dedique, de fato, grande parte do seu orçamento para a educação, como propõe detalhadamente, não esquecendo os outros setores, Vossa Excelência. Senador Paim, enquanto uma professora escreveu uma carta para um senador, dando a sua opinião, e um senador vem aqui e lê a carta e faz todos esses comentários, tem esperança. Tem esperança. Alguém está nos ouvindo, vendo. E essas pessoas vão repercutir a carta que o senhor leu, o fato do senhor ter lido e todas as análises que o senhor fez e todos os outros dados. Eu quero só lembrar aqui dois pontos fundamentais que o senhor tocou, que somos campeões de concentração de renda e ainda temos 3,5 milhões de crianças trabalhando, no lugar de estudando. Porque até tem algumas que convivem. Uhum. Então, isso é uma situação dramática. E essas duas coisas têm a mesma razão. É não ter escola de qualidade para eles. Com uma boa escola, horário integral, essas crianças não estariam trabalhando. Mesmo com famílias pobres, sobretudo tendo a Bolsa Família. E todos estudando nas mesmas escolas, com a mesma qualidade, não haveria concentração de renda. A concentração de renda começa com a concentração do saber, do conhecimento. É aí que está a chave para a distribuição de renda. Nós já tentamos tudo para distribuir renda, tem 1000 propostas, mas não saímos de um dos campeões de concentração de renda do mundo, porque não distribuímos o saber. Porque a escola do rico é diferente da escola do pobre. A escola do negro é diferente da escola do branco no Brasil, a não ser que o negro tenha dinheiro e o branco não tenha. Aí eles se encontram. Ou negros e brancos na escola dos ricos, que são raros, negros, ou brancos e negros na escola dos pobres, quando são pobres. Então a gente tem que ter uma escola com a mesma qualidade, independente da renda dos pais e independente da cidade onde vivem as crianças. Aí a gente vai quebrar. Não vai ficar todo mundo igual. A diferença vai diminuir daqui para aqui e tem mais. A diferença vai ser pelo talento, pela persistência, pela vocação, não pela herança. Como um carimbo na testa dizendo o CPF do pai. Que é assim que as crianças nascem no Brasil. Cada uma nasce com o CPF do pai e da mãe. E com o CEP da cidade onde mora. Tem que borrar isso. Como antigamente era o carimbo de branco e negro. Por ser escravo, o negro. A gente apagou isso no 13 de maio, embora não quebrou o racismo, nem a desigualdade de renda por raça. A gente sabe que os negros têm uma renda muito menor, mas em grande parte é porque tem uma educação de menor qualidade. Ontem eu conversei muito aqui com o Frei Davi, seu amigo, nosso amigo. Estava dizendo para ele que ele conseguiu, graças a pessoas como o senhor, essa coisa maravilhosa que eu acho que é a cota para negros na universidade. Eu dou aula há 35 anos na UNB. Eu noto a diferença na cor da cara dos alunos. Mas eu disse, mas Frei Davi, o senhor não luta pela erradicação do analfabetismo entre os negros, que é a maioria dos 13 milhões.
nem luta para que todos os negros terminem o ensino médio com a mesma qualidade dos brancos ricos. Está faltando essa luta. Não para em troca da outra das cotas, tá muito bem colocado, para complementar. É aí que a gente vai quebrar a concentração da renda e vai acabar com o trabalho infantil no Brasil. Até lá, discursos como o seu, repercutindo cartas como dessa professora, que eu gostaria até que citasse o nome. A senhora Suzana... Professora Suzana. Senhora, deixa eu dar o sobrenome, tá? Registro de correspondência da professora Suzana Borrer, lá do Rio Grande do Sul. Professora Lá em Viamão. Eu só quero aproveitar de dizer, quando terminei de ler, eu fiz questão de provocá-lo, porque eu queria que Vossa Excelência falasse. E antes mesmo que a Vossa Excelência não vai concluir agora, porque vai falar mais, que eles estão assistindo lá dentro da escola. Está todos os professores, alunos naquela cidade, nesse momento, assistindo. Eu quero só dizer, senador Cristóvão, que eu vou pedir à casa que a sua fala seja incorporada na íntegra no meu pronunciamento e eu vou mandar cópia para eles. Muito obrigado. E ainda com o complemento que Vossa Excelência fala. Mas já deu luzes aqui que eles gostariam de ter ouvido de Vossa Excelência. Eu vou mais longe. Eu quero propor aqui que a gente encontre uma agenda para irmos juntos lá nessa escola. Vamos lá, em Viamão. Olha aí a escola de Viamão e os professores. Estaria aí com o senador Cristóvão. Vamos só ver a data. Vamos marcar a sua agenda, que a agenda dele também não é fácil. Não, mas a gente dá um jeito. Mas, professora Suzana, enquanto tiver professoras como a senhora escrevendo cartas e senadores aqui lendo a carta e debatendo, tem esperança sim. Esse país precisa e pode fazer aquilo que a gente quer. O filho do pobre na mesma escola do filho do rico. O filho do negro na mesma escola do filho do branco. E a partir daí, cada um usa o seu talento, sua dedicação, sua vocação. Para uns serem mais, outros menos, do ponto de vista do saber. É isso que é possível e é para isso que essa casa existe. E dito isso, eu encerro esta